could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida. Estamos começando mais um programa, uma nova história por esse canal, por essa rádio, por essas redes sociais e queremos durante esses minutos ajudar você, através de uma mensagem, inspirar você a tomar as atitudes que podem mudar a história da sua vida. E sabemos que uma das razões de muitas pessoas viverem nos dias de hoje uma prisão, viverem nos dias de hoje doentes emocionalmente, são situações criadas no passado. Inclusive, eu queria falar hoje sobre a raiva. Você sabia que a raiva é um sentimento humano? Todo ser humano tem raiva. Não tem como dizer eu não tenho raiva. Todo ser humano passa por situações e momentos que levam à raiva. Mas a raiva, se ela não for administrada de uma forma certa, ela leva a pessoa a uma atitude errada e uma decisão errada, e essa raiva acaba virando ódio, que gera uma mágoa. E muitas pessoas hoje têm sofrido por causa dessa doença emocional chamada ódio. E esse ódio tem hoje feito muitas pessoas sofrerem amargamente e até fazerem o seu corpo sentir essa doença. Muitas doenças físicas hoje, você sabia que são comprovadamente resultados de uma doença emocional? E eu queria trazer para você mais uma mensagem dessa série de mensagens que estamos realizando ali na nossa imagem em Cascais sobre as doenças emocionais. E eu queria falar com você sobre a raiva. Você tem como usar a raiva, esse sentimento, para que possa ser algo construtivo e mudar a história da sua vida, tá certo? E eu quero também lembrar que vamos fazer uma oração aqui no programa, uma prece, unir a fé em propósito de ajudar você que está aí do outro lado, precisando de algo que só Deus pode dar, só o nosso Senhor Jesus, o Senhor Jesus pode fazer. E eu queria convidar você a orar conosco no final do programa. Você pode participar dessa oração através do nosso WhatsApp, desse número que aparece aí na tela, 916-575-314. Você pode mandar a sua mensagem de voz ou de texto, o seu pedido de oração, até mesmo uma foto da pessoa que você queira que nós estejamos orando por ela, ou você pode mandar uma mensagem de texto para esse número. De repente, você não tem um WhatsApp, mas você pode então mandar uma mensagem de texto e você vai encontrar alguém ali que vai responder, que vai te ajudar, que vai estar com você nesse momento. Porque existem momentos que a gente se sente sozinho, mas eu quero dizer para você que agora você não está sozinho, tá certo? Eu vou a um intervalo aqui no programa e logo depois nós vamos com uma mensagem gravada nesse domingo, último domingo, na nossa imagem lá em Cascais, acerca dessa doença emocional chamada mágoa, que é gerada pela raiva.
nós temos que entender que a raiva é um sentimento, mas que temos que saber lidar com esse. Muitas vezes a gente fica com raiva porque vê alguém melhor que a gente. É verdade, a gente vê alguém melhor que a gente fica com o quê? Com raiva. Olha o exemplo de Saul. Saul, quando ele viu que Davi estava sendo honrado mais que ele, né? Davi estava entrando na cidade com Saul, e as mulheres gritavam: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Mas quem era o rei? Saul. Então, ele ouvia aquilo, fez ele ficar cheio de quê? De raiva. Foi natural essa raiva, foi natural. Mas a raiva que Saul teve fez ele ficar com ódio. E o ódio fez ele perseguir Davi por toda a terra. Você tem uma ideia? Saul deixou de fazer o que Deus queria que ele fizesse, que era reinar, para perseguir Davi. Você vê que a raiva, quando ela vira ódio, quando ela não é algo que a pessoa está transformando em algo bom, é algo ruim, a pessoa começa a perseguir a outra. Quem está entendendo? A mentira gera o quê? Gera raiva. Não tem coisa pior do que você saber que você foi vítima de uma mentira. Então olha só as coisas que vão traindo o quê? Vão trazendo o quê? Raiva. A traição traz o quê? Traz raiva. E eu não falo, não é só traição homem e mulher, não. A traição de uma amizade traz o quê? Traz raiva. Você vê que as pessoas, quando elas são traídas por pessoas que elas confiam, Salomão disse: maldito do homem que confia. Era uma frase sábia. Sabe por que ele falou isso? Porque ele ficou com raiva, porque ele confiou em alguém, e esse alguém foi quem traiu ele. Eu tinha vários versículos, se eu ficar falando aqui, a gente não vai sair daqui hoje. Então, na Bíblia tem vários casos de pessoas que, por causa dessa situação, elas tiveram o quê? Raiva, mas não souberam administrar essa raiva, e por causa disso, perderam a vida com Deus. Perderam a vida com Deus. Todas essas pessoas que eu falei, elas tinham uma vida com quem? Mas elas perderam a vida por causa da raiva. Mas eu queria dizer para você como vencer essa raiva. Então, pastor, como é que eu venço essa raiva? Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que transformar a minha raiva em motivação. Olha aqui o exemplo de Davi. E ouvindo Eliabe, olha só, Eliabe, o irmão dele, irmão mais velho de Davi, falar com aqueles homens, acendeu-se a raiva de Eliabe contra Davi. Então Eliabe ficou o quê? Com raiva de Davi, que era quem? Que era o seu próprio irmão, porque Davi estava dizendo assim, ó, quem é esse circunciso? Quem é esse gigante aí que está enfrentando o exército do Deus vivo? Quem é? Quem é esse homem para falar isso? Davi estava com o quê? Davi estava com o quê? Com raiva, por causa que Golias estava lá dizendo, olha, cadê esse exército desse Deus fraco? Golias estava lá afrontando a Deus, e os homens estavam todos o quê? Quietinho. E Davi foi lá e falou, quem é esse homem? Davi estava com o quê? Com raiva. E a Bíblia diz aqui que Eliabe também ficou com o quê? Com raiva. Olha o que Eliabe fez. Então Eliabe vira para Davi e diz, por que descesses aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que descesses para ver a peleja. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. Aí olha só, o irmão mais velho de Davi vira para Davi e fala assim, eu conheço você. Você vê que a raiva leva a gente a julgar as pessoas. Sim ou não? A raiva leva a gente a julgar as pessoas. A raiva leva a gente a pensar coisas de pessoas que, na verdade, nós não temos que pensar. Nós temos que deixar e confiar. Aí, quando Davi ouve aquilo, gente, olha aqui, presta atenção para o pastor. Quando Davi ouve aquilo do próprio irmão, ele fica com raiva. Ele diz, o que eu fiz para isso? O que eu fiz para ouvir isso? E muitas vezes não é assim com a gente? A gente ouve de pessoas palavras que a gente não quer. Espera, a gente ouve julgamento de pessoas que a gente não quer.
Espera, a pessoa chega e fala assim, você é isso, eu conheço você, a sua intenção, você vai morrer na sarjeta, você é isso, você é aquilo, você vai passar por isso, vai passar por aquilo, para colocar em nós o quê? Raiva, porque a gente fica com o quê? Quando a gente é julgado, a gente fica com o quê? Com raiva. Mas olha o que Davi fez. Davi pegou aquela raiva, ele podia ter batido boca ali com o irmão, ter brigado com o irmão ali. Não, Davi pegou aquela raiva, a Bíblia diz aqui, então Davi se virou e continuou falando com os homens. Davi pegou aquela raiva e Davi direcionou aquela raiva para aquilo que ele podia fazer. Quando Saul mandou chamar Davi, eu tenho certeza que Davi ficou assim na cabeça dele, eu vou mostrar para Eliabe que eu sou de Deus. Amém? Eu tenho certeza. Não está escrito não, mas eu tenho certeza que Davi pegou aquela raiva, ele direcionou aquela raiva para a revolta e disse, eu vou mostrar que eu sou de quem? Que eu sou de Deus, eu vou mostrar que Deus é comigo. Eu vou lá enfrentar esse gigante, eu vou vencer esse gigante, eu não tenho condições, eu não tenho força, eu não tenho nem porte atlético, mas Deus vai me dar a vitória, Deus vai me fazer, porque ele transformou a raiva em quê? Em revolta. Então a raiva não é ruim quando você transforma ela em quê? Em vitória. Quando você transforma ela em revolta. Poxa, ele falou isso de mim? Não, eu vou fazer o melhor aqui, eu vou fazer isso aqui, e ele vai ver que eu sou o melhor funcionário dessa empresa. Amém, gente? Tem gente que, você não fez isso direito, você é uma péssima funcionária. É? Eu sou uma péssima funcionária? Então agora que ela vai ver, eu não vou fazer nada. Agora que eu não vou fazer nada. Agora que eu vou embora daqui. Agora que eu vou deixar ela sozinha, ela vai ver o que ela merece. Aí o que acontece? Ela pede contas. Eu já vi isso acontecer. Uma semana depois, Senhor, pastor, ajuda em oração, pastor. Eu devia ter feito aqui, estava com a cabeça quente. Você vê, a raiva fez ela tomar uma atitude Então olha o que Davi fez. Davi transformou a raiva em algo bom, algo construtivo. Então, primeira coisa que eu queria dizer para você, transforme a sua raiva em motivação. Estão falando para você que vai dar errado? Fala com você mesmo. Vai dar certo, porque eu vou mostrar que Deus é comigo. Amém? Estão te humilhando onde você trabalha? Estão falando na sua casa contra você? Se motiva, transforma essa raiva em motivação. Leva ela para mostrar a glória de Deus na sua vida. Amém? Eu não ouvi a igreja falar amém. Segunda coisa. Perdoe e esqueça. A raiva é a única coisa gerada por palavras. Quando a gente ouve algo, ou alguém pratica algo contra nós, isso nos gera o quê? Raiva. Você vê que se você sofre uma injustiça, você até fica quietinho. Mas aí você vai lá perguntar por que estão fazendo isso com você. Aí você ouve, aí você fica com o quê? Com raiva. Quando mentem para você, você nem acredita. Não acredito que isso é uma mentira. Aí você vai lá e confronta a pessoa. Você falou isso é mentira. Aí a pessoa fala assim, é mentira. Aí você fica com o quê? Então a primeira coisa que eu queria dizer para você, esqueça, porque a raiva leva ao ódio. E o ódio planta uma doença chamada mágoa. E a mágoa é pecado. A mágoa é... Lá em Provérbios capítulo 10, versículo 2, diz assim, o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Então, perdoe e esqueça. Pastor, mas como é que eu vou esquecer? Não toca no assunto. A terceira coisa, é o motivo pelo qual Deus fez você com 2 ouvidos e uma boca. Escute mais e fale. Um dos problemas da raiva é que quando você escuta, você nem deixa terminar, você já sai o quê? Você já sai falando. Então nós temos que aprender a ouvir mais e falar menos. Você vê que quando Jesus estava sendo afrontado pelos sacerdotes, a Bíblia diz aqui que Jesus estava sendo afrontado pelos sacerdotes, ele estava sendo acusado, e a Bíblia fala que ele não disse nada. O sacerdote perguntou, diga, você é o filho de Deus? E ele ficou o quê? Ele podia ter falado, ele podia ter se defendido, sim ou não? Porque a raiva, ela leva-nos a querer responder. A raiva nos leva a querer fazer justiça do nosso jeito. E toda vez que você quiser dar uma mãozinha para Deus, você vai atrapalhar Deus.
Então, a terceira coisa que eu queria te ensinar para você vencer a raiva é, quando você ouvir algo que você está ficando com raiva, ouça, mas não fale nada. Deixe passar o tempo. Deixe o tempo passar. Olha o que está escrito aqui em Hebreus, capítulo 12. Toma nota para você depois ler em casa, se você quiser. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Diz assim, ó, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, então pessoas dando texto, deixamos todo o embaraço. O que a raiva cria? Embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, olha só, desprezando a afronta, ou seja, entrou por aqui, saiu por aqui, e assentou-se à destra do trono de Deus, diga amém. Então, olha só o exemplo que o livro de Hebreus está nos dando. O exemplo, Jesus, olha para Jesus, ele foi afrontado e ele não disse o quê? Nada, ele suportou aquilo ali, ficou calado, e hoje ele está assentado aonde? À direita de Deus, ele foi honrado. Então muitas vezes quando algo te traz raiva, a melhor coisa é você ficar calado. A melhor coisa é você ficar calado e você deixar que a justiça de Deus prevaleça, amém? É a melhor coisa. É a melhor coisa. Gente, eu sei o que é ser caluniado, gente. E olha, e você sabe o que é pior? Você não quer saber, mas tem sempre alguém que traz. Não é assim? Você não quer saber. Você fala assim, eu não quero saber mais disso. Mas tem sempre alguém que o quê? Que traz. Tem um pastor que está falando mal de mim. Um não, né? Tem um monte falando mal de mim. Mas fala mal de mim, mas fala com força, gente. Aí é natural. Quando não se tem o que falar, se fala o quê? Mentiras. Não é assim? Então eu não tenho o que falar, então o que eu vou falar? E aí quando você ouve aquilo, o que você quer fazer? Aí eu lembro que a minha esposa é testemunha, aí chegou um e falou assim, rapaz, falaram isso de você, mas falou isso, e falou isso, que você roubou, que você fez isso, que você fez aquilo. Eu falei, quem falou? Na hora a gente já fica o quê? Eu falei, quem falou? Fulano. Eu falei, fulano? Mas fulano tem telhado de vidro. Não é assim que diz? Telhado de vidro? Sabe o que significa, né? Telhado de vidro é que quer olhar a casa dos outros, mas esquece que a casa dele a qualquer momento pode. Eu falei, mas fulano tem telhado de vidro. Fulano está falando de mim, mas fulano tem que pensar. Eu sei muita coisa dele. Aí minha esposa falou assim, rapaz, deixa para lá, confia em Deus. Graças a Deus que eu tenho uma mulher boa. Graças a Deus, agradeço a Deus ter casado com uma mulher feia. Aí eu parei e falei, é verdade. Quem vai fazer justiça? E não é que Deus está fazendo? A coisa só cresce. Falam mal, mas pelo menos estão falando. Amém? Então tem momentos, terceira coisa, tem momentos que é melhor o quê? Ouvir e não falar o quê? Então guarda isso. Escute mais e fale. E a quarta e última coisa, posso falar, igreja? Você tem certeza? Pratique o amor. Esse é difícil. Mas você quer vencer a raiva? Pratique o amor. Quando Jesus disse, quando lhe baterem a face da direita, dê o quê? A esquerda, ele não estava falando para você sair por aí apanhando, gente. Gente, Jesus está falando de quê? De amor. Não é, eu vou sair apanhando. Não, Jesus está dizendo, olha, bateu aqui, ame essa pessoa. Jesus está falando de amor, olha o que ele fala. Olha o que Jesus fala aqui em Lucas, capítulo 6, versículo 27. Ele diz, mas eu digo a vocês, que estão me ouvindo, amem os seus inimigos. Olha aqui, gente. E façam bem aos que te odeiam. Abençoe os que te amaldiçoam e ore por aqueles que os maltrata, perseguem. Aí eu estava lendo isso aqui, né, pessoal? Aí eu falei, vou orar, né? Tem que orar pelos que? Fala aí, tem que orar pelos que? Foi quem falou? Aí a gente começa a orar. Senhor, faz justiça, Senhor. Se o Senhor puder, mata. Faz cair
Faz cair na desgraça, Senhor. Faz comer o pão que o diabo amassou. Senhor, pode comer as migalhas. Eu não me preocupo de comer as migalhas, não. Mas tem que ter justiça. Não, porque é assim que a gente quer orar. É assim que a gente quer orar. A gente não quer orar pelos que nos perseguem, orando para Deus o abençoar. Nós queremos orar para eles cada vez ficarem piores. Essa é a oração da macumba. Essa é a oração macumbeira. Essa é a oração que muitos têm orado. Porque qual é a diferença? A pessoa que procura o bruxo para o diabo entrar lá e destruir a pessoa. Muito cristão fazendo oração o quê? Macumbeira. Porque fica com raiva. Fica com raiva porque está sendo perseguido. E ao invés de orar por essa pessoa, para que ela seja feliz, para que aconteça coisas boas, ao invés de falar bem dessa pessoa, sabe o que ela faz? Começa a orar a Deus para morrer. Começa a orar a Deus para Deus castigar. Isso é oração macumbeira, não foi isso que Jesus falou, não. Jesus explicou aqui, ele disse, você quer vencer a raiva? Pratique o quê? E o amor não se tem, gente, o amor se pratica. O amor, então Jesus disse, eu vou repetir, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem seus inimigos. Nós temos que o quê? Faça o bem aos que os odeiam. Façam bem. Abençoe os que os amaldiçoam. E ore por aqueles que o perseguem. E eu passei por uma situação, alguns meses atrás, de uma calúnia que estavam falando contra mim, e eu fui orar. E é natural, nós somos humanos, fazer oração macumbeira. Né? Então eu fui orar, Senhor, eu não quero o mal dele, não. Mas que se eu puder fazer ele parar num pior lugar. Aí o Espírito Santo falou assim, ei! Psh! Que quando você é de Deus, até a sua oração não é incomodada. É assim que você gostaria que orassem por você? Quando você pregou, e eu tinha acabado de pregar, amor ao próximo, ame como assim? Ame ao próximo como a você mesmo. Quando você pregou isso, você estava querendo dizer o quê? Ore como se você gostaria que orasse por você. Aí eu, pai, é tão difícil. Mas a gente tem que fazer. Porque essas 4 coisas que eu falei aqui, sabe qual é o resultado dessas 4 coisas? Você sente o quê? Paz. Então, quando você pratica essas 4 coisas, você coloca em prática essas 4 coisas, a raiva deixa de existir, você pratica o quê? A paz. Amém? Fique de pé, por favor. Aproveitar o programa, estou orando por você, tá? Que eu sei que quem persegue a gente fica assistindo. Eu sei que você está me assistindo. Estou orando por você. Deus te abençoe. Espero que essa mensagem tenha te ajudado, inspirado você a tomar as decisões certas. Se você pegar essas 4 coisas que nós ensinamos ali e você começar a praticar hoje na sua vida, eu tenho certeza que você vai encontrar paz, você vai encontrar alívio, você vai encontrar o caminho que você deve seguir para você ser feliz, porque a felicidade não é algo história, não é algo que só se vê na televisão. A felicidade é algo, sim, possível, mas isso depende das atitudes certas, das decisões certas. Nós não podemos voltar no passado para tomar as decisões certas, para mudar as nossas decisões, mas nós podemos tomar as decisões certas hoje para começar a escrever uma nova história. E eu queria te convidar a escrever essa nova história. Eu queria te convidar a tomar essa atitude certa. Eu espero que esse programa tenha te ajudado, como os nossos programas que temos exibido nessa programação. E eu queria agora, nesse momento, pedir a sua ajuda para que você nos pudesse ajudar a continuar com essa programação. Nós estamos aqui nesse canal com um único objetivo, ajudar as pessoas, levando essa mensagem, esses momentos de inspiração para todas as pessoas aonde as nossas igrejas não estão, porque sabemos que muitas pessoas necessitam de mensagens como essa. Se você deseja nos ajudar, vai aparecer aqui agora na nossa tela o número da nossa conta, para que nessa segunda-feira você possa ir em algum balcão do Novo Banco
e fazer a sua oferta, a sua doação, para que nós possamos continuar com essa programação. Eu queria muito pedir a sua ajuda. Se essa programação tem te ajudado, se as palavras que você tem ouvido aqui têm lhe tocado, têm lhe inspirado, então, se você puder, eu queria pedir a sua ajuda. Agora eu queria inclusive orar por todos que têm participado dessa programação através do Facebook, através do WhatsApp. Eu tenho aqui a Silvana Lamarca, lá de França. Nossa programação tem chegado também à França. E ela pede oração por Adriano Gonçalves, William Gonçalves, Alexandre e Rosana Gonçalves, Maria Orlando Lamarca e família. Nós temos também aqui a Eliana Reis, que no Facebook pediu oração por si e pela sua família. A Maria Eduarda também, ela esteve aqui na programação do Facebook e pediu oração e nós vamos interceder por você também, Maria Eduarda. O Arlan Oliveira também esteve conosco, Helena Lapa, Olga Maria, direto de Londres, Miriam Tomás e outras muitas pessoas. Eu queria, não dá tempo da gente ler todos os nomes porque o nosso programa tem um tempo limitado, mas eu quero dizer que mesmo o programa terminando, nós continuamos orando por você. Vamos falar com Deus, vamos interceder, é momento de oração. Deus, em nome de Jesus, nós agora intercedemos por cada uma dessas pessoas que conosco estiveram nessa programação. Pessoas essas, meu Pai, que estão, infelizmente, deixando a raiva se transformar em ódio, a raiva se transformar em mágoa e por isso tem visto as suas vidas serem destruídas, tem visto o seu tempo, meu Pai, ser regredido a viver uma prisão nos dias de hoje. Que o Senhor possa agora visitar essa pessoa que está até mesmo enferma, doente, amargurada em sua alma e que anseia, deseja por um milagre em sua vida, por um milagre em seu corpo, por uma cura, que o Senhor agora possa curá-la, que aonde ela está, só no ouvir da minha voz, ela possa ser visitada pela unção do teu Espírito e os ossos dela, a dor no corpo que ela tem, a dor que ela está agora na cabeça, o problema de saúde e a enfermidade que ela possui. Em o nome do Senhor Jesus, eu ordeno a você enfermidade, doença, a você problema reumático, você problema de osteoporose, artrose, artrite, você enxaqueca, você insônia, que agora comete essa pessoa, que não conseguiu dormir até agora. Em nome de Jesus eu te dou ordem, saia agora desse corpo, saia agora dessa vida, em nome de Jesus. E agora, aí onde você está, receba paz, receba tranquilidade, receba a presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Respire fundo e diga: Deus é bom, sempre, porque Ele é bom. Ele não te desamparou, Ele não te deixou. Não pense que Deus te abandonou, que o nosso Senhor Jesus não conhece a sua dor. Ele conhece. Enquanto estivermos aqui, nessa programação, vamos estar sempre prontos para te ajudar. E eu queria mais uma vez pedir a sua ajuda. Você que está agora nos acompanhando, se você puder fazer com que esse programa continue nessa programação, queria pedir que você nos ajudasse. Você pode fazer a sua doação através da conta que aparece aí, através do NIB que aparece agora na televisão, e você pode fazer essa transferência para que nós possamos continuar com essa programação e Deus continue a nos usar para chegar até você.
Deus abençoe você. Semana que vem, na fé em Cristo, nós voltamos aqui nesse canal.